Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Pois bem, a cooperativa Languiru inaugurou no último dia 17 de abril mais um passo importante na otimização de biodigestores. Está conosco o engenheiro ambiental Thiago Felkircher, já esteve conosco falando em outra oportunidade do estudo que ele fez na Alemanha para a instalação desses biodigestores. E agora parece que saiu do estudo e foi para a prática. Thiago, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Vinícius, bom dia, ouvintes. Isso aí, a gente já esteve aqui conversando sobre essa meu intercâmbio, vamos dizer assim, Exato. Então, com o pessoal da Alemanha no ano de 2012. E a partir daquele estudo, daquele intercâmbio, a gente realizou um projeto em parceria com um instituto de pesquisa e com o Ministério da Alemanha, então, para utilização do biogás gerado na nossa UPL, então, em Bom Retiro do Sul, né? Exatamente. Vamos retroceder um pouco, Thiago. Explica para nós o que é essa questão do biogás, como ela se dá, como ela é produzida em primeiro lugar. A gente tem diversas opções, então a Alemanha já é expert nesse assunto, então na realidade eles utilizam diferentes tipos de substratos, vamos dizer assim, para geração de energia, de calor, através de sistema de biogestão. É um processo anaeróbio, controlado, então que se acaba gerando esse biogás. Dentro desse biogás tem o metano, que é o principal gás que pode ser utilizado então para aquecimento e para transformação posterior para energia elétrica, né? É a partir das fezes do porco. Tem, no nosso caso aqui na UPL, em Bom Retiro, a gente está utilizando especificamente e exclusivamente as fezes dos dejetos dos suínos. Dejetos, exato. Mas tem várias opções e até a Languiru está trabalhando num estudo, a gente está trabalhando num estudo para a utilização de outros substratos, diferentes substratos, lodo de estação de tratamento, dejetos, gorduras de forma geral, qualquer tipo de matéria orgânica que é degradável, ela pode ser utilizada nesse processo de geração de biogás. Bom, visto isso, essa parceria com a Alemanha, nós conversávamos aqui fora do ar, que teve um aporte financeiro, mas acima de tudo um aporte técnico, né, Thiago? Isso aí. A gente teve, depois dessa minha visita na Alemanha, a gente manteve contato com os técnicos de uma empresa da Alemanha, e, de certa forma, financiados pelo governo da Alemanha, então teve troca de experiências, troca de conhecimentos, e a parte técnica do equipamento veio toda da Alemanha, o equipamento próprio veio da Alemanha para a utilização desse biogás, especificamente na UPL em Bom Retiro. A partir disso, como é que funciona a questão da instalação? É um processo técnico? É um processo que demanda tempo? Como funciona essa parte mais técnica do processo, Thiago? Durante esse processo todo, a gente foi trabalhando aqui, a cooperativa, eu diretamente em cima disso, né? Mas a cooperativa foi trabalhando em cima dessa situação com o know-how e o conhecimento do pessoal da Alemanha para a instalação de tubulação de biogás, a instalação correta disso, como seria feita essa instalação. E no mesmo período o pessoal da Alemanha foram adaptando e fazendo o próprio equipamento, que é composto por um filtro para remoção de gás sulfídrico, que é um gás não bom, que está dentro do biogás, né, não adequado para a utilização, né, já que a ideia é só utilizar o metano, né? Então, na Alemanha eles foram adaptando esse equipamento para utilização como aquecimento, então, de água, né? Então é um boiler. Ou seja, sai o gás, tem um gás que não é aproveitável. Isso, o biogás como um todo, ele é gerado nos biodigestores, e essa parte de tubulação toda a cooperativa se responsabilizou e já fez aqui durante esse período. E aí, então, esse gás, a gente chega até um ponto onde foi instalado o equipamento, e esse equipamento, então, através de um filtro, remove uma parte desse gás que não pode ser utilizado, sobrando basicamente o metano, e esse metano, então, é pressurizado através de um pequeno compressor para ser utilizado como em substituição ao gás GLP no aquecimento da água. Lá em Bom Retiro ele foi utilizado para aquecimento. Aqui na matéria cita os chuveiros, né? Isso aí. E a gente tá ainda finalizando a situação para utilizar ele como um gás de cozinha mesmo. Gás de cozinha. Ao invés de se ter o botijão de gás lá, a gente vai purificar esse gás, que nem eu comentei, filtrar e remover os gases
que não são passíveis de uso e colocar ele então diretamente na boca do fogão para ser utilizado. Qual é, desculpa a minha ignorância, mas qual é a unidade de medida e qual é a produção? A gente tem a possibilidade no equipamento instalado de trabalhar em torno de 5 metros cúbicos de biogás por dia. Desculpa, por hora, perdão. Então, 5 metros cúbicos de biogás por hora. É uma quantidade suficiente e que ainda vai sobrar para a situação que nós temos na UPL Mundo Novo, lá em Bom Retiro. Então, a opção ainda temos essa questão inicialmente utilizada como aquecimento e ainda o residual de biogás, ele ainda depois pode ser utilizado como, talvez, um passo seguinte, geração de energia elétrica através de tocar um motor, vamos dizer assim, né? Geração de um motor, né? Perfeito. Bom, Thiago, você como engenheiro ambiental, tu é um cara jovem, ainda tenho certeza que a tua graduação não deve estar tão distante assim, né? Você se formou há não tanto tempo. E participar de um projeto como esse, penso que é o sonho de qualquer engenheiro ambiental poder participar de um projeto. A gente que fala tanto em energia renovável, energia limpa, alternativas de energia para esse mundão afora aí, como é participar de um projeto como esse, da Cooperativa Languiru, a parceria com os alemães, e realizar, acima de tudo, ver o chuveiro sendo aquecido com água quente do biogás, né? Para mim, como profissional mesmo, é uma satisfação. Para mim, uma idealização profissional que se tem até em função de buscar novas opções de geração de energia. A gente tem a Languiru como um todo, dar esse suporte e dar essas opções de buscar novas opções, então, e de trabalhar nessa questão ambiental. Então, é super importante em função da geração de energia sustentável, né? De uma energia renovável, né? A gente trabalha com a questão de... tem a possibilidade de energia solar, outros tipos de energia. A parte de energia através do biodigestor, ele é uma situação já consolidada na Alemanha. Em função... Exatamente. Nós estamos já a que passo, assim, o Brasil, comparado com a Alemanha? Eu acho que a distância ainda é bastante grande. Vamos dizer assim, o que a gente vem fazendo hoje, e outras pesquisas estão ocorrendo tanto na região como no Brasil como um todo, são situações, até que os alemães, quando eles estavam aqui para fazer a instalação, comentavam, eram situações que eles faziam há 15 anos atrás. Então, pesquisas quanto a essa possibilidade de utilização e qual a melhor parte de substrato de geração, qual é a melhor mistura para se gerar uma boa quantidade de metano, né? Esses dejetos, voltando ao processo, esses dejetos, eles se decompõem, eles são completamente, em português bem claro, quando eles são transformados em gás, em biogás. O que acontece com o dejeto sólido? Ele desaparece? Assim, a parte sólida, então, o processo de biodigestão anaeróbia, ele é totalmente anaeróbio, como diz, então, sem a presença de oxigênio. E nesse processo, então, as bactérias trabalham, e tem várias etapas do processo, tem a necessidade de controle de temperatura, controle de agitação desses dejetos dentro do biodigestor, e aí com isso acaba gerando biogás. O dejeto mesmo, então a gente diz que ele é saturado, ele é oxidado e depois ele pode então ser, e aí pode-se criar várias opções. Na Alemanha já se tem a opção de fabricação de fertilizante com esse dejeto, posteriormente ao biodigestor, e assim como no nosso caso ele é incorporado ao solo para auxiliar na plantação, em alguma situação assim, né? Mas então depois do processo de biodigestão ele está oxidado e pode ser disposto ao solo, né? É uma tendência, é uma realidade essa questão de busca por novos combustíveis que não são os combustíveis fósseis, como a gente chama, o petróleo e o gás, enfim. Acho que essa é a denominação certa, né? Isso. Especialmente o petróleo. É uma alternativa, a gente vê aí, nós temos um projeto aqui que o nosso diretor, o Marcos Biniker, que é engenheiro de automóveis, questão do carro elétrico, ou seja, nós estamos caminhando por uma preocupação maior com o ambiente, e em busca disso, Thiago, há pesquisas, de certa forma, bastante influentes nesse meio, você como engenheiro? Com certeza, é uma opção. A gente ainda no Brasil não tem essa situação tão consolidada como na Alemanha,
até em função da nossa quantidade e possibilidade de geração de energia hidrelétrica e principalmente hidrelétrica, né, para a questão de energia. Mas e a Alemanha acabou passando e optando por geração de energias renováveis em função de ter pouca opção de energia hidrelétrica ou outra forma de geração de energia. A Alemanha 3 estados brasileiros em território, isso, né? Então ainda não se tem um incentivo direto para para a geração de energia através de energias renováveis, mas se tem pesquisas trabalhando, e tem pesquisas trabalhando forte. Então, no estado do Paraná, tem situações até da própria Itaipu fazendo, utilizando esses dejetos também de produtores daquela região. Aqui a gente tem a parceria até mesmo com o pessoal da Univates, o laboratório de bioreatores, que realiza os estudos e as análises para nós, para a cooperativa. Então, em função desse estudo, de avaliar qual é o melhor substrato, a melhor mistura de substratos para se utilizar num sistema de biodigestão. Então, tem pesquisas andando quanto a isso. O que ainda falta é um pouco do incentivo para que todas as empresas ou para que mais institutos caminhem para essa linha de geração de energia renovável. Muito bem, Colégio Teutônia, Educação para a Vida Toda, o telefone é o 3762-4040, experiências, conhecimento, profissão, Colégio Teutônia. Estamos conversando com o engenheiro ambiental Thiago Felkircher, da Cooperativa Langiru. Thiago, a nível de custos, ela ainda tem, muitas pessoas falam, né? Se fala no produto, voltando à questão ambiental, se fala nos produtos orgânicos hoje no Brasil, e se fala nos custos, que é muito mais caro produzir um produto orgânico. Se fala em o carro elétrico, ainda está mais caro. A questão do biogás, ela também ainda é cara financeiramente, custa, a viabilidade é difícil? Isso, ainda tem uma questão, o custo ele ainda é alto para uma situação isolada de algum produtor, como antigamente, até um tempo atrás, se foi vendida a ideia de que se poderia trabalhar cada produtor isoladamente com a sua produção de dejetos. É um pouco difícil essa situação por causa da viabilidade econômica, não se torna viável economicamente. Mas, de certa forma, a gente, por exemplo, a cooperativa, como numa unidade de produtora de leitões que é um pouco maior e tem uma quantidade de geração de dejetos maior, essa situação acaba se equilibrando a viabilidade e tornando viável isso. A gente, no caso específico de Bom Retiro, a gente teve, então, um aporte financeiro e a possibilidade de utilização desses valores e o equipamento mesmo em si, trazido sem custos para a Langiru, em função dessa parceria com o pessoal da Alemanha, né? Mas, como eu mencionei, a Langiru está estudando e nós estamos trabalhando em cima da avaliação de diferentes substratos para utilização e a possibilidade de colocar um biodigestor que possa atender tanto em alguma unidade específica da cooperativa, né, para geração de energia elétrica ou para geração de calor, como a gente diz, porque tem várias opções, né? Então, a Langiru está trabalhando nessa ideia e está pesquisando em cima disso. Né? Justamente isso que eu ia te perguntar, qual é o próximo passo, e tu acabaste de responder, né? Ou seja, muita pesquisa vem aí pela frente e novidades em breve, talvez. Isso, com certeza. A gente já está pesquisando aí, está no primeiro ano, a gente finalizou o primeiro ano agora no início de março dessa pesquisa em parceria com o Laboratório de Bioreatores. Já iniciamos o segundo, então estamos tendo voltados agora especificamente para alguns tipos de substrato, para verificar qual a possibilidade de geração de metano, de biogás que cada tipo de substrato vai trazer para a gente. E aí depois a ideia é continuar essa troca de experiências com o pessoal da Alemanha, até porque eles têm um know-how muito mais que a gente, então com certeza a gente vai ter até em função da facilidade de língua e tudo que a gente tem, então a ideia é fazer essa troca de experiências, continuar tendo e pegar o know-how deles para, quem sabe, fazer uma planta de biogás maior para geração de energia, ou tanto elétrica ou de calor. Então, bacana, bom, sempre bom a gente perceber que aqui perto da gente, né? Quando a gente fala em energia renovável, energia limpa, parece que está tudo tão longe, e a Cooperativa Langiru mais uma vez dando um passo à frente. Thiago, obrigado pelas suas informações, parabéns pelo trabalho, a toda a sua equipe, a toda a equipe da Cooperativa Langiru, e numa próxima oportunidade vamos falar aí de, quem sabe, de uma planta maior,
de a expansão desse projeto. Isso aí. A gente, que nem eu comentei, a gente está finalizando, então a conclusão se deu desse projeto em Bom Retiro, se deu então com a instalação da planta, e vai ter uma conclusão mesmo com um workshop lá no dia 11 de junho para apresentar esses resultados, principalmente para as cooperativas, porque todo esse aporte também teve uma parceria da OCERGS, né, que é a Organização das Cooperativas do Rio Grande do Sul. Então a gente está trabalhando nisso. E com certeza a ideia é daqui a um tempinho apresentar, conseguir... Esse workshop vai ser aberto à imprensa? A gente ainda está finalizando a programação dele, e aí provavelmente na próxima semana aí a gente vai estar divulgando isso. Então até a gente está avaliando a quantidade de pessoas que podem participar, então vai estar sendo divulgado isso provavelmente na próxima semana, esse workshop aí do dia 11, com a possibilidade de, dentro do workshop, algumas palestras e a visita no próprio local, né? Então, para verificar o funcionamento do sistema, né? Legal, fico curioso e na expectativa de ser convidado. Com certeza. Um grande abraço, Thiago, até uma próxima oportunidade.